tem uma pergunta que cedo ou tarde todo mundo se faz. E se eu não conseguir dar conta disso sozinho? Do dinheiro que não fecha? Da saúde que preocupa? Do futuro que ninguém garante? A gente vive tentando controlar o que não dá para controlar e no fundo isso cansa mais do que qualquer trabalho físico. Mas há quase 3.000 anos, um pastor de ovelhas escreveu um texto que responde exatamente a essa angústia. E ele começa com uma frase que, se você realmente entender o peso dela, muda a forma como você encara o dia de hoje. A passagem. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Reflexão. Davi, que escreveu esse salmo, não era um teólogo de gabinete. Ele foi pastor de ovelhas antes de ser rei. Ele sabia na prática o que significava cuidar de um rebanho, proteger de predadores, procurar água, guiar por caminhos seguros, carregar no colo a ovelha que se machucava. Quando ele escreve "O Senhor é o meu pastor", não é uma imagem bonita. É a descrição mais precisa que ele conhecia de cuidado constante, atento, pessoal. E logo na primeira frase vem a consequência dessa certeza: nada me faltará. Não porque a vida de Davi era fácil, ele foi perseguido, traído, viveu em cavernas fugindo pela própria vida antes de ser rei. Nada me faltará. Não é a ausência de dificuldade. É a confiança de que, no meio da dificuldade, existe alguém cuidando do essencial. Repara também na palavra guia. O Salmo não descreve um Deus distante observando de longe. Ele guia a pastos verdes, a águas tranquilas, pelas veredas da justiça. Isso é presença ativa, não teoria. É alguém andando à frente, escolhendo o caminho, não apenas torcendo pelo resultado. E chega o verso mais citado e talvez o mais mal entendido do Salmo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Muita gente lê isso como se a fé apagasse o medo. Mas não é isso que o texto diz. Ele diz, ainda que eu andasse pelo vale. Ou seja, o vale existe, é real, tem sombra de morte mesmo. A promessa não é que o vale desapareça, é que ele deixa de ser andado sozinho, porque tu estás comigo. E então vem uma imagem estranha, se você parar para pensar: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Uma mesa farta, no meio do perigo, na frente de quem quer te ver cair. Não é uma mesa depois que os inimigos foram embora. É no meio da ameaça que a provisão acontece. Isso diz algo sobre como Deus trabalha. Não necessariamente removendo o que te ameaça, mas te sustentando dentro da própria tempestade. O Salmo termina com uma palavra que resume tudo: seguirão. Não é sorte que acompanha Davi, é bondade, e misericórdia que seguem como um pastor que vem atrás do rebanho, cobrindo o que ficou para trás. Se você olhar para sua própria história com atenção, talvez perceba que há uma bondade te seguindo há mais tempo do que você imaginava, mesmo nos dias em que você nem percebeu. Então, se hoje você está no vale, seja ele qual for, talvez a pergunta não seja quando isso vai acabar. Talvez seja, você tem se lembrado de que não está andando por ele sozinho? Com essa certeza, vamos orar juntos. Oração. Senhor, obrigado porque tu és o meu pastor e não um observador distante da minha vida. Confesso que muitas vezes tento cuidar de tudo sozinho, como se dependesse só de mim garantir o que falta. Hoje, eu escolho descansar nessa verdade. Contigo, nada me faltará. Não porque a vida será fácil, mas porque tu és fiel, mesmo quando ela não é. Guia-me, Senhor, para os lugares de descanso que eu preciso, mesmo quando eu insisto em correr sozinho. Acalma a minha alma inquieta. Conduz meus passos pelos caminhos certos, mesmo quando eu não enxergo o mapa inteiro. E se eu estiver agora atravessando algum vale de perda, de medo, de incerteza,
Lembra-me de que Tu estás comigo, que a Tua presença é mais forte do que a sombra desse vale. Prepara, Senhor, a Tua mesa mesmo no meio das minhas dificuldades. Que eu experimente a Tua provisão não depois que tudo passar, mas no meio da própria luta. E que eu reconheça, hoje e todos os dias da minha vida, a Tua bondade e a Tua misericórdia me seguindo, mesmo quando eu não percebo. Em nome de Jesus, amém.